Gado viciado, para curar o enfermo, para levar a paz para dentro deste lar, a harmonia, a vida abundante. Consagra agora tudo que esse povo colocou diante deste aparelho, Senhor. E visita lá no hospital aquela criatura que está em coma. E que os familiares ficam ali sofrendo, coraçãozinho apertado, sangrando, Pai, de dor, ansiedade. Acorda essa pessoa agora, Pai. Meu Deus, acorda essa pessoa do coma. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Acorda essa criatura agora. Faça ela me ouvir agora, Senhor, mesmo que não tenha nada ligado lá. Eu digo, levanta agora, o prostrado, o caído. Abençoa esta nação, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus ouviu a nossa oração. Em João, no capítulo 9, no Evangelho de João, capítulo 9, diz assim, a cura de um cego de nascença. Normalmente a gente lê a cura de um cego, né? Mas esse de nascença é porque é improvável que um cego de nascença ele enxergue. Ou seja, é impossível. Mas até um cego de nascença tem oportunidade de enxergar. Até um cego de nascença tem oportunidade de enxergar. Aliás, eu e você já deixamos passar muitas oportunidades. Você deixou passar muitas oportunidades na sua vida. Por alguma razão, desânimo, incredulidade, ignorância, falta de sensibilidade, não percebeu que aquele era o momento, aquela era a hora, aquele era o dia, e que é Deus que estava te chamando, ou era Deus que estava te chamando. Jesus visitou Jerusalém e eles não perceberam que era o dia da oportunidade deles. E até hoje Jerusalém paga o preço. Israel paga o preço até hoje porque não atentou, não atinou, coloca lá por favor, para o dia, olha só, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, quantos bispos, pastores, pastoras, missionárias, quantos homens e mulheres de Deus não perceberam, não atinaram, não aproveitaram a oportunidade. Eu vejo hoje dezenas deles participando do culto como membros da igreja, e esses mesmos tiveram grandes oportunidades na vida, no ministério, e não perceberam, não aproveitaram. Tem oportunidades que a gente deixa passar e que não voltam mais. Não voltam mais. Se as pessoas atentassem para as oportunidades, elas seriam bem-sucedidas, porque todos têm oportunidade. Às vezes você vê lá na rua um mendigo, você vê lá uma pessoa prostrada, e você fala, puxa, ninguém deu oportunidade. Deus sim, Deus deu oportunidade. Eu já estive na sarjeta sem pai e sem mãe. Um dia, essa oportunidade bateu na minha porta e eu agarrei. Já chorei lágrimas de sangue, já senti dores na alma, já
tive muitas feridas e não larguei a oportunidade que Deus me deu. E jamais a deixarei. Aprenda a não deixar passar a oportunidade na sua vida. Aprenda isso, senão você vai gemer. Aprenda isso. Paga o preço, mas não deixe passar. Até o Filho de Deus, até o Santo, disse que era o momento dele, era o momento do cego de nascença, que enquanto é dia tem que se fazer aquilo que se pode fazer só de dia. Ele quis dizer, a oportunidade é essa, eu não vou deixar passar. Eu não vou deixar passar. Então eu estou dizendo para você, domingo agora é a oportunidade que Deus te deu. A reunião terá 2 horas de duração. No total 5 horas o meu trabalho, porque eu vou começar às 6 da manhã a impor as mãos. É a oportunidade, seja você católico, seja você evangélico, seja você pastor, missionário, apóstolo, padre, não interessa. Esta é a oportunidade e você não vai deixar passar. Não vai. Põe lá no versículo, por favor. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Então diz assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha só, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Até aí, quem de nós nunca viu um cego, né? É claro que nós não somos oniscientes. Jesus é, então Jesus sabia muito bem que se tratava de um cego de nascença. Assim como sabia também que um cego de nascença não pode ver. Ele sabia. Mas a oportunidade, ela vem de Deus e ela é maior que qualquer adversidade. Não há impossíveis que excedem a oportunidade. A oportunidade é aquele momento que Deus prepara para mudar a sua vida, a sua situação, para realizar o seu sonho, para cumprir a vontade dele na sua vida. Domingo vai ser o dia da oportunidade. O dia da oportunidade. Oportunidade para você ser curado de um câncer, de uma cegueira, de uma lepra, para você mudar o seu rumo, o rumo da sua vida econômica, da sua vida financeira, dos seus projetos. E ele viu o cego de nascença, ó. E os discípulos perguntaram, olha só, uma pergunta, um questionamento típico de quem não sabe o que é uma oportunidade, ó. De quem não percebe, não tem sensibilidade. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele. Olha como Jesus coloca no plural, ó. Porque, teoricamente, curar alguém de qualquer enfermidade é uma obra de Deus. Mas por que Jesus se expressa assim, usando o plural? É que a partir daquele momento, tudo que dependia da visão daquele cego viria para ele. Então Jesus diz assim, ó, nem ele pecou e nem seus pais. Aquele homem já disse, já havia dito muitas vezes, se eu enxergasse. Imagina aquele homem ouvindo uma conversa de empreendedores, de pessoas que queriam prosperar na vida, ou que prosperavam, e ele, se eu visse, se eu pudesse trabalhar, se eu enxergasse, se eu não dependesse dos outros.
Aquele homem falava das oportunidades que não se apresentavam a ele, que dependia da visão. E Jesus, sabedor disso, falou: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse, ou que manifestem, perdão, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus. Traduzindo, eu vou curá-lo, e aí ele vai ver todas as oportunidades que Deus preparou para ele. Dito e feito. Agora entra a oportunidade que Jesus tinha, ó, o Filho de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Na época não era possível, né? Eles não dispunham da tecnologia de luz elétrica, que Satanás, de forma estratégica, usou pessoas do convívio. O Jairo, ele viu a filha definhando, morrendo em casa, e os médicos não davam jeito, e ele saiu louco, correndo para encontrar Jesus, e encontrou. E quando ele falava com Jesus, aqueles da casa dele, ou da sinagoga, vieram ter com ele, poderiam esperá-lo chegar, para dizer: ó, só foi lá buscar o mestre, mas a menina morreu. Eles foram lá como quem quer poupar Jesus daquela viagem. A sua filha já morreu, não incomodas mais o mestre. Você está com dificuldade aí, filho? Você está olhando para mim? Eu estou querendo ver o texto lá. Eu estou querendo ver o texto que não estava no ar. Né? Né, Jairo, que falou isso aí? Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Quer dizer, tem sentido isso aí? Me responde se tem sentido esses tais aí interromperem um homem, um pai que estava conversando com Jesus, orando. Tem sentido interromper alguém que está orando? Eu orava no Monte Mogi das Cruzes com alguns bispos, fundadores desse ministério, quando a polícia bateu lá em cima, no Pico do Urubu, se eu não me engano o nome do monte. E nós estávamos ajoelhados. Daqui a pouco, todos os bispos se puseram de pé na madrugada. Eu escutei os gritos, eu estava orando de joelho, escutei os gritos da polícia. Todo mundo de pé, é a polícia. E revista um e outro, e eu continuo orando. De pé, começa a gritar. Eu continuo orando. Quando eu terminei a oração, o comandante ali da polícia falou: nesse monte, no meio do mato, o senhor correu o risco de levar um tiro na cabeça. Por que não atendeu a gente? Não se pôs de pé. Eu falei: porque mais importa atender a Deus. Eu estava falando com ele. Mas você podia ter levado um tiro. Eu falei: não podia não, só está enganado. Mas como não? Eu falei: não. Nem bandido atira no homem orando, quanto mais a polícia, eu falei para ele. Aí ele começou a chorar. Aí ele parou. Eu falei: tem mais, seu policial. O sonho, como todos nós vamos morrer, o sonho de todo cristão, todo filho de Deus é morrer falando com Deus, que ele nem termina o assunto, ele já chega lá falando. Ele começa falando aqui, chega no céu falando. Falei para ele. Ele falou: nunca vi um trem desse na minha vida. E ele sentou e falou: eu sou desviado da palavra, eu conheço isso. E os bichos estavam tudo com as mãos para cima, encostados na pedra, apavorados.
Ah, mas os seus colegas, isso é problema deles, é a vida deles, a minha vida. A fé deles é essa. A visão deles, o entendimento deles é esse. O meu não tem nada a ver com desse ou daquele bispo ou líder de igreja, não. Eu entendo, eu peço a Deus, se Deus achar que eu sou digno, eu peço a Deus para morrer orando. Eu peço a Deus. Então, eu falei, eu vou falar para o Senhor de oportunidade. Foi Deus que me mandou aqui. A oportunidade foi dada a mim. E eu não abro mão nem por ameaças, nem por gritaria, nem por nada. Eu não abro mão das oportunidades que Deus me dá. Custa o que custar. Nenhuma autoridade no planeta, nenhum demônio, nem todo o inferno reunido tira de mim as oportunidades que Deus me deu. Ninguém tira. Ninguém. Pode me abandonar, eu já fui abandonado, já fui humilhado, eu já fui traído tantas vezes na minha vida por amigos, por bispos, pastores, e saem e se esquecem de tudo, sem gratidão, sem nada, mas eu nunca deixo passar a minha oportunidade. E esses mesmos, muitos deles voltam, desculpa, o microfone caiu aqui. Eu não deixo. Esse é o conselho, esse é o ensinamento. Não deixe passar, porque vai fazer falta para você. Se Deus te deu a oportunidade para orar, ninguém pode te impedir. Para jejuar, para pregar, para fazer a obra. Tá? Tá bem aí o som, tá, filho? Por que tanta polícia assim? Vocês chamaram a polícia? Para libertar o meu povo, tiraram o castigão. Ah, foi? Rapaz, quando veio muita polícia, assim, ó, assusta. Daqui a pouco eu tenho que ir pra delegacia. As pragas do Egito, eu tive que mandar. As pragas do Egito, eu tive que mandar. Olha! Para mostrar pra eles. Ô, diretor, não apela não, diretor, pelo amor de Deus. Apela não. Peraí, ó. Ô, meu. Vai fazer, como é que fala aquele negócio? O sujeito vai recrutar lá, vai fazer o alistamento, é isso? Né? Jurar bandeira? Eu não lembro mais não, que tem muitos anos. Eu já tenho, tem mais de 40 anos, né? 44 anos que eu me alistei. Acho que é isso. É isso mesmo. Eu me alistei há 44 anos atrás. Eu pedi dispensa por causa da obra. Eu já fazia obra, você acredita? Quando eu me alistei, eu já fazia obra. Eu pedi dispensa. Pedi dispensa. Por causa da obra. A internet falou, o que você faz? Prega a palavra. E nessa estrada eu já fui ferido muitas vezes. Muitas vezes. Mas nessa mesma estrada eu já fui usado para curar a ferida de muita gente. De muita gente. Eu tenho a impressão que cada vez que eu sou ferido, muitos saram através da minha vida, da minha fé. Muitos são curados. E essa é a oportunidade. Eu queria ver que o menino descendo a escada e vi. Porque era cego de nascença. E está forte isso aqui hoje, esse programa. Então, Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Como não havia tecnologia, ninguém trabalhava à noite. Não, ninguém fica seguro. Nem lanterna não tinha. Como é que vai trabalhar? Deixa no texto, por favor. Estou lendo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, se eu fizer isso hoje eu vou preso. Aplicou aos olhos do cego. Imagina alguém, imagina os jornais, né?
Os jornais falaram que eu estava vendendo semente mágica, imagina, e eu fui processado pelo Ministério Público. Abriram um inquérito contra mim. Estão sempre fazendo isso. Eu sou investigado a vida inteira. Deixa no texto. A vida inteira eu sou investigado. Jesus aplicou saliva, cuspiu no chão e passou nos olhos do cego. Se eu faço isso aí, eu estou em cana. 2 anos mais ou menos. Dizendo-lhe, vai. Por quê? Porque eles não esperam o resultado. Qualquer propósito que eu fizer, ninguém quer saber do resultado. Eles buscam, até os filhos das trevas gostam de oportunidade. Presta atenção e aproveitam. Eles buscam ocasião, oportunidades para nos incriminar, para atrapalhar a obra de Deus. E olha o que Jesus disse. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E isso assustou até os vizinhos, todo mundo. Todo mundo. E os pais desse cego tiveram a oportunidade de confirmar a fé, de provar o valor da fé e não fizeram. Questionados sobre o seu filho, era cego de nascença, como é que ele viu? Os pais disseram, ele é adulto, pergunta para ele que ele responde. Ele já é maior de idade. Olha lá. Idade ele tem, ó. Idade tem, falará por si mesmo. Os pais poderiam, não, nosso filho, até disseram, né? Realmente a gente sabe que ele era cego. Mas poderiam ter dito, não, isso é milagre, Deus fez. Mas fugiram. Isso já aconteceu comigo também. Muitas pessoas que são curadas, abençoadas, negam a fé depois. De alguma forma. Mas olha, que grande oportunidade. Quando os discípulos questionaram se Jesus, se o menino havia pecado ou não, ou os pais, a pergunta é, até pelo comportamento, pela atitude dos pais após a cura, eles eram pecadores, certamente. Certamente. Negaram até a fé, até o nome de Deus. Mas por que Jesus não disse então? Não, os pais pecaram sim. E ele também, ou ele não, só os pais. Mas Jesus não disse isso. Jesus falou, quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa é a oportunidade, ele falou. Quando é dia, eu tenho que fazer o trabalho do meu pai. Essa é a oportunidade, essa é a chance. Essa é a oportunidade. Nem que eu tenha que cuspir no chão e fazer um luto, mas essa é a oportunidade. Jesus não se apoiou, não arrumou uma muleta para se apoiar, não. Uma desculpa. Né? Quando eu fui mandado para a África, muitos anos, eu cheguei lá e um pastor de uma outra denominação, líder, soube que eu estava lá em Moçambique e me procurou. E ele falou assim, eu sei que o senhor veio para cá com muita boa vontade, te conheço lá do Brasil e o seu ministério, muitos anos atrás. Eu tinha 28 anos, quando eu fui para a África, 29, a primeira vez. E ele disse que eu queria ver se o senhor não compra o meu carrinho. Falei, por quê? Eu estou indo embora de volta, é brasileiro ele. Falei, por que você está indo embora? Você está sendo transferido? Ele falou, não. Isso aqui não é para mim, porque eu estou dando soco no ar, salto no escuro, prego, ninguém aceita.
Você vai sofrer muito, ele falou. Falei, acompanha as notícias lá do Brasil. Um ano depois eu fiz meu primeiro batismo com 4.000 pessoas. 6 meses depois eu batizei 6.000. 10.000 em 1 ano e 6 meses. E ele soube a notícia aqui. Por maior que seja o grau de dificuldade, ou por maior que seja a distância, por mais improvável que pareça... Aí, acharam foto do batismo na época, né? Onde arrumaram isso? Olha isso aí, ó. Hã? Hã? Na revista. Ah, na revista? Mas eles têm a revista aí? É? Olha o batismo, ó, na época. Sabe quantos anos foi isso aí? 31 anos atrás, ou 32 anos, por aí. Ela já me conhecia mesmo nessa época. Ela era pequenininha na época. Ah, desculpa, filha. É uma benção essa menina. Ela, é verdade, ela me conhecia. Porque quando eu fui para a África, ela já estava lá na igreja, né, filha? Esse era pequenininho, é uma brincadeira que eu fiz, porque ela continua pequenininha. Rapaz, é verdade. Isso o Mauri fez uma brincadeira, mas ela estava lá mesmo, em Pernambuco. Quando eu fui para a África, eu estava ali na Marumelo, né? Eu tinha 28 anos, 29 anos por aí. Ela estava lá. Quer dizer, eu não quero falar a idade dela, mas ela estava lá. A 29. Olha só, ela estava lá. Aí eu falei, brincadeira da feira, ela era pequenininha, porque ela estava lá, rapaz. É isso mesmo. O Silvio. Acho que é o Silvio que está filmando ali, né? Você lembra do Silvio? Sérgio. É ele que estava filmando lá, eu acho, ali. Isso aí foi há quase, acho que mais de 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Essa imagem aí, essa foto. 4.000, depois 6.000 e depois mais 5.000. 5.500. Acho que passou de 15.000 pessoas em 3 batismos. Mas fisicamente eu tinha condição de fazer esse trabalho assim, né? Mas hoje eu fiz um maior do que esse. Esse aí, ó. Também na África, mas em outro canto, né? Em outro país. Angola. Sabe o que é isso? Oportunidade. Oportunidade. Não deixa passar. Não deixa. Esse foi o recente, mais recente. Deve ter uns 3 meses aí já, né? Mais ou menos, né? 2 meses? Não sei. 4. Tem mais. Tem mais? Vocês sabem a data desse batismo? Alguém sabe a data? Em julho. Foi em julho, final de julho. Em julho? Julho, sim, senhor. Tem muito tempo já, então já deve ter mais uns 10.000 para batizar. Que coisa, hein? Ah, acho que depois desse teve o da Amazônia. Esse aí? Ah, o tempo tá passando, hein? Não dá para segurar um pouco o tempo, não? Quando a gente chegou... Quando eu tinha 16 anos, 17, eu tinha 17 anos, eu era doido para fazer 18, porque minha sogra ficava me perguntando direto, a mãe da bispa, quantos anos você tem? Você já perguntou já. 17. Mas 17 anos não pode casar. Quem disse que eu vou casar agora? Estou namorando a sua filha. Pois é, mas a sogra todo dia perguntava. Me via. Já foi pro exército? Ela tá lá em casa. Ela lembra isso aí.
Ela veio. Ela mostrou uma foto pra mim essa semana, daquele tempo lá. Esse aqui é você, ó. Achei engraçado. Não, achei engraçado. Eu falei pra bispo ontem. Eu falei, ó, sua mãe tá me perseguindo. Que ela mostrou a foto. Olha como você era bonito. Eu falei, o que quer dizer isso aí, era bonito? O que quer dizer isso aí? Que quer dizer que tá derrubado? Não sou. Ah, não. Você é de onde, por acaso? Era, esse era quer dizer o quê? Na juventude o senhor era e continua. Foi isso que ela falou? Sim, senhor. Foi não. Ela falou que era, já era. Você conhece a expressão já era, irmão? Sim, senhor. Sim, senhor. Pelo passado. Sim, senhor. Ficou, né? Rapaz, minha sogra acabou comigo. Aquela foto, né? Do passado. Olha aqui, ela mostrou a foto pra mim, cara. Eu novinho, ó. Eu falei, não diga na senhora, não. Você tá me perseguindo também? Já chega. Né? Pra cada uma. O tempo passa, hein, cara? Poxa. Mas as oportunidades não podem passar. Não podem. Aproveite a oportunidade. Eu recomendo aos bispos, quando você for para um estado, a Helena tem lá minha foto lá. A Helena está confirmando que a sogra falou, não me persegue não, Helena. Mostra aí, Helena, na câmera lá, mostra lá. Põe aqui, Helena. Esse aí sou eu, é? É, mas dá uma olhada se meu número agora não está quase igual, ó. Olha lá o número do paletó, do terno. Eu, para ser sincero, acho que eu estou melhor hoje. Olha lá o cabelo do boneco do agarradinho na testa. Não, mas é interessante que o tempo passa, mas a oportunidade não pode passar. Sim, senhor. Não pode. Eu estou quase no número, aquele número lá, hein? Sim, senhor. 42, 44, sei lá. 42. Quando chegar a 42, eu vou dar normal, entendeu? Sim, senhor. A oportunidade não pode passar. Não pode passar. Esse domingo, se eu pudesse, Bispo Anderson, se eu pudesse falar de coração, eu iria em todas as casas. Tem uma passagem na Bíblia que da parábola da grande ceia. Ele meio que obriga, né? Ele fala assim, o dono da festa, né? O dono da festa é Deus, né? Ele fala, sai pelos becos, pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar. Você sabe que às vezes dá vontade de fazer isso? Bispo Mauri, Bispo Anderson, chega perto de mim aqui, conversa comigo, por favor. Senhor. Você está com o microfone? Tá, né, Bispo? Mas você não precisa não, né? Sabe que Jesus não precisava nem falar a favor do vento. O que os senhores entendem disso? O senhor nunca sentiu esse desejo? Não dá vontade de, às vezes... É claro que a pessoa vai espernear, vai até chamar a polícia, está me obrigando a ir para a igreja. Só que mais tarde, o que Jesus quis dizer é que mais tarde, depois de experimentar a festa, de adentrar a festa, mais tarde essas pessoas vão agradecer. Ô apóstolo, tem coisas na vida que necessariamente são obrigadas. Por exemplo, quando criança a gente é obrigado a tomar um tipo de medicamento pela mãe e o pai. E por que é obrigado? Porque a gente não entende. Porque não sabe ainda. Exato. Não sabe da oportunidade. Exatamente. Né? Exatamente. A obrigação faz parte. Às vezes a criança não quer nem se alimentar, né? Sim. Você vai comer isso. Não, mas não vou. Vai sim. Sim. Porque a mãe sabe o que quer, né? Eu não estou dizendo necessariamente, que principalmente para o que é obrigado, né? Ele não vai entender. Então, obviamente, vai ser algo assim conflitante. Mas nem precisa entender. O resultado é que importa nesse caso. Exatamente. O benefício. Exatamente. Isso conflita com os interesses nosso, que é carnal, como diz a Bíblia, que somos carnais, e a carne milita, luta, a visão limitada das resiste coisas. contra aquilo que é espiritual, que é bom, que é oportunidade, que é divino, que a gente não consegue enxergar neste campo em que estamos. E temos os anjos que entraram lá em Sodoma e Gomorra, agarraram, com todo respeito aqui, Bispo Anderson, pelo colarinho
né, de Ló e arrastaram ele, por quê? Você não tem tempo de ficar, Ló, é porque você não entende. Ló não tá e os soldados que foram cercar a casa do Eliseu, que estava com o servo dele? Exatamente. O Eliseu não mudou o comportamento dele. O servo se desesperou. Porque aquele servo, nesse caso, era a criança da história. Porque, olha lá, ele não sabia que aquilo ali era uma oportunidade para vir a paz. Porque não houve mais guerra ali. Pode ver que a paz reinou depois. Sim. Eliseu sabia que aqueles homens iam ficar cegos. Olha lá. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. A minha Bíblia diz: houve paz. Houve paz. Ou seja, obrigado não é uma coisa ruim, né? Principalmente quando é Deus quem nos dá a ordem, né? De ir, de sair, e nos manda nesse momento sermos inclusive incisivos ali nesse chamado. Eu sei que principalmente as redes sociais vão me criticar, mas eu diria que nesse domingo o povo é obrigado a vir. Exatamente. Obreiros, todo mundo, obrigado a vir. Exatamente. Com todo respeito. Vai durar. Não, obrigado a vir. Pode falar o que quiser. Até esses tais aí, até esses camaradas que não gostam, esses é que deveriam vir, porque eles vão sair daqui com uma outra visão, uma outra imagem, uma outra ótica. Aproveitar a oportunidade, né? A oportunidade não pode passar. Tudo passa, mas a oportunidade não pode passar. O pastor Guilherme mostrou uma passagem ali, apóstolo, aproveitar ao máximo as oportunidades. Ali diz ao máximo? Sim, senhor. Meu filho, pastor. Ao máximo. Eu queria ver de novo, hein? Rapaz, que coisa, hein? Aí sim, eu gosto assim, rapaz. Tem Bíblia que eu vou te falar, a coisa vem do jeito que tem que ser. Entendeu? Eu gosto daquelas que vão na veia, meu filho. Na veia. Entendeu? Aquelas que furam o olho do diabo, você sabe? Aproveitar ao máximo. Todas. Ai, misericórdia. Todas ainda? Todas. 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 Nesses dias maus. Ué, aliás, nós estamos vivendo os piores dias da história da humanidade, sabia? Sim. Os piores dias. Com pandemias, epidemias, corrupção, tá? E cegueira da parte do povo. O povo está tão cego, a humanidade está tão cega, que coloca bandidos, coloca corruptos, coloca criminosos para dirigir a vida deles. Tão cegos que estão. Perdido. Muito tá perdido. Muito tá perdido, sem direção. Tá cego. E nessas horas tem que existir esse chamado mesmo, o nosso apóstolo, da obrigatoriedade, porque não adianta ensinar alguém uma coisa que ela não sabe, né? Nós estamos aí num momento em que a gente tem que ser retirado. Quando se salva uma pessoa, a urgência ali de se tirar do meio da situação é maior do que a necessidade de fazê-la compreender alguma coisa, né? Porque a obrigação da parte de Deus é para nos salvar. E a gente, como o senhor disse agora há pouco, vai agradecer depois com o resultado que virá desse resgate. Você falou em obrigação. Deus ele é soberano. Só que Deus se fez obrigado quando fez aliança. Você pode ver lá no Êxodo 4, se não me engano, 2, capítulo 2, quando ele se lembra da aliança, ele lembrou-se da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, eu não posso me furtar a isso, eu não posso falhar, e não falha mesmo. Embora o povo não mereça, embora eles não façam por onde, mas eu prometi isso a Abraão. Olha que coisa. Obrigatoriedade. Então, às vezes, dá vontade de obrigar a pessoa a vir. Eu nem esperava ver isso. Aliás, se for abrir os nossos arquivos aí, a gente chora, né? Porque tem coisa aí que eu vou te falar, hein? Tem algumas câmeras aqui que já viram coisas, eu vou te falar, hein? Na verdade, esses daqui, eles são... Esse daí tinha cabelo quando eu conheci ele.
Tô brincando com ele, é claro, mas o Pablo ainda tem muito cabelo, né? Aquele ali, o nosso tio ali, ó. Rapaz, esses homens são antigos, rapaz. É, posso. Eles já viram, esses homens já filmaram coisas que devem... Eu queria perguntar um negócio para vocês. Vocês têm microfone bastão? Tem, o bispo tem. Já teve... Deixa eu falar com os câmeras agora aqui. Fazer uma coisa diferente aqui, filho. Vamos quebrar o protocolo, né? Aliás, esse negócio de protocolo comigo é problema, sabia? Eu não sirvo para ficar me reunindo muito com o presidente de república, autoridades, eu tenho negócio de... Governador, coisa vai comer comigo, eu meto a mão na panela, pego com a mão mesmo. E fico olhando. Não se mete não, governador. Eu queria perguntar assim, já teve alguma imagem que os senhores fizeram e que o coraçãozinho ficou muito assim, apertado e não teve jeito? Você despistou, mas entrou em lágrimas, não teve, filho? Apóstolo, desculpa pela emoção, porque falar dessa obra, falar do que acontece aqui, mexe muito com a nossa mente, com o nosso coração. O senhor fez essa pergunta, uma vez eu estava ali embaixo, no púlpito, e eu vi uma cena de uma senhora que... Eu até fiz esse comentário com algumas pessoas depois. A senhora estava totalmente debilitada, magrinha. Eu olhei para aquela senhora assim, a pessoa do lado dela, como se fosse assim uma muleta, segurando. Eu olhei assim, a minha cabeça fez o seguinte pensamento: meu Deus, olhando para essa senhora, ela tá nesse lugar aqui como se fosse, que nem é falado, é pregado, é a última porta, a última oportunidade, e a gente vê ali a pessoa assim, sabe, daquele jeito. É o fim, para ela é o fim e ao mesmo tempo é o começo. Muito bem, assim que eu vi aquela pessoa, eu tive esse sentimento ali, parece que Deus me direcionou. Eu vi aquilo ali e comecei a pensar dessa forma. Quando foi no decorrer da reunião, aquela senhora que estava sendo amparada por uma pessoa da família, eu já vi aquela pessoa andando, se movimentando sozinha. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha aí o resultado do pronto-socorro, olha aí a última porta. Então essa foi uma das imagens que ficou na minha cabeça. E outra, apóstolo, essa foi uma que ficou, e tem uma outra que aconteceu recentemente, que eu só estou aguardando a resposta. É de um senhor da perna, de uma perna, é recente. Eu só estou aguardando, porque já aconteceu, a gente só está aguardando. Então essas coisas, vocês podem ter certeza de uma coisa: a gente está aqui que nem as pessoas me abordam por onde eu vou. Ir lá, acontece. Eu falei, olha, eu vou falar para você do que eu vejo. Aí não tem como fugir. Aí a gente expressa tudo isso. Isso marca mesmo. A gente chama de testemunho ocular. Ocular, exatamente. Não tem como negar. E você, filho? Você que é um servo do Senhor. Você sabe que não é todo programa que pode convocar os cameramen para falar assim, né? Teve alguma imagem assim que marcou na sua vida? Marcou muitos milagres. Eu trabalho aqui há 10 anos já, né, pastor? Eu vejo muitos milagres aí, muito forte, né? Teve alguma coisa que você olhou assim e falou, aquele ali, eu acho que não tem jeito não, e daqui a pouco você viu o resultado? Já, muitos deles, né? Muitos, na verdade, não dá para falar um só, né? Vai que nem o Du falou, o que ele falou é a verdade que acontece aqui, né? Entendeu? Às vezes o Senhor tem muitas pessoas que registram isso, né? Às vezes eu fico na câmera central ali, eu fico o pessoal, aposta, eu vejo aquele pessoal chorando, pedindo um milagre, cura meu filho, faz isso, aquilo mexe muito com a gente, né? Aí o Senhor desce, abraça, e eu vejo a emoção daquela pessoa, eu consegui, aquilo lá mexe muito, entendeu? E como ela volta depois é que marca, né? Exatamente, entendeu? E você, Pablo? Pablo é um jovem ainda, mas tá aqui desde de menininho. Bom dia. Teve um apóstolo que foi, acho que foi esse ano, uma senhora, ela estava na cadeira de roda, bem ali na grade, e eu estava passando com a câmera, passeando para ali para pegar uma imagem. E eu vi ela, o senhor orando para quem tivesse paralítico, levantasse. E eu vi ela levantando e eu peguei aquela imagem. E eu, na hora, fiquei surpreso, porque de tantos milagres que a gente já acompanhou aqui na Central, aquilo ali, eu vendo tudo aquilo naquele momento, aquilo me tocou de uma forma maravilhosamente, né?
E fora esse, outros também, que pessoas que estavam com lepra foram curados no período de quando o Simples Loader termina 7 dias, aparece 7 dias curado. Pessoas que, no caso, morreram, ressuscitou. A gente vê várias situações aqui mesmo de pessoas que foram curadas, receberam seu milagre, receberam a cura, a libertação. São muitos milagres que eu tô aqui há muito tempo e eu vejo tudo isso. E é prazeroso acompanhar. Né? Sabe o que eu percebo? Esses homens são funcionários da televisão aqui. E eles estão dando esse depoimento emocionado. Recentemente eu fui visitado por um bispo. Um bispo, ele foi lá em casa conversar comigo e quando eu o vi, eu já imaginei o que seria. Ele foi se desligar da obra. Ele foi lá em casa e foi se desligar da obra. Eu me lembro que esse bispo, ele, quando era ainda jovenzinho, ele viu umas coisas extraordinárias, improváveis acontecendo e no decorrer do ministério. Então, todos esses que se desligaram, e alguns chegam ao ponto de até falar mal da gente, e a grande maioria que já esteve perto de mim por algum tempo, já dividi meu prato de comida com eles. Já cozinhei para eles, inclusive. Já fiz comida para bispos. Aliás, esse aí foi um deles que eu fiz. Estava com fome, a gente estava pescando. Eu falei, vamos catar umas verduras aqui. Mas aqui tem verdura? Eu falei, tem. Achamos maxixe, abóbora. Eu fiz para ele. Uma pessoa que eu gosto. Mas eu às vezes, eu fico assim bem machucado, sabe? Porque eu vejo que as pessoas estão pegando a oportunidade e jogando fora. E elas não voltarão mais. Não voltarão mais. Então esse aproveitar ao máximo sugere não deixar nenhuma passar. E nós já deixamos muitas, eu mesmo. Muitas. Todos nós temos lamentos a fazer de oportunidades que a gente só percebeu depois que nós deixamos passar. Quando um bispo vai para um estado, para um país, para uma cidade, é a oportunidade dele confirmar o ministério, dele provar a fé, dele fazer o que Deus mandou. Ele não vai para lá com recursos dele, ele vai para lá com os recursos de Deus. É mais ou menos como na vida pública, um executivo, um prefeito, um governador, um presidente da república, ele assume uma cidade, ou um estado, ou um país, ele não vai exercer o chamado dele, o trabalho dele com recursos próprios, não. São recursos do Estado. Nós também fazemos a obra de Deus, mas não são nossos os recursos. Deus, quando manda você para um lugar, ele não vai lá e usa o seu poder, a sua sabedoria, a sua capacidade. É isso que o bispo tem que entender. Ele está mandando você e ele está botando assim na sua mala esse recurso na sua vida. Esses recursos aqui são meus, você vai usar isso aqui. Então, se você usar os recursos que Deus te deu, que às vezes você nem tem, você nem percebe que os tem, mas tem, Deus jamais te enviaria se Ele não te desse recurso. Não te enviei eu, disse o Senhor. Não te mandei eu.